Hoje eu quero te falar sobre o maior desejo de um homem. E além desse maior desejo, eu quero te ensinar duas frases que acionam diretamente esse desejo. E não é o que você está pensando. Não, não é. O maior anseio de um homem não é levar você para a cama. Isso faz parte do desejo dele superficial para poder sanar uma coisa, uma pressão que ele quer, né? Movido pelo tesão, movido pela pressão social. Mas o maior desejo de um homem, o maior anseio de um homem, eu vou te falar aqui nesse vídeo, ele é mais profundo do que você imagina e mais simples também. E mais do que isso, quando você souber o maior anseio desse homem, o maior desejo, você vai ter uma vantagem injusta sobre as outras mulheres. Isso vai servir para você que está ficando, isso vai servir para você que já está casada e talvez nem saiba disso. Quando você descobrir isso, você vai entender por que as relações esfriam, por que aquele cara some e por que aquele cara se apaixona. Eu sou Ítalo Ventura, mentor de relacionamentos. Eu ajudo você a reprogramar o seu algoritmo afetivo para conquistar um amor de verdade, um relacionamento de alto valor. Então vamos falar sobre o maior anseio desse homem? Pensa naquele menino, que hoje é um homem, mas pensa nele menino. Quais são as frases que ele ouvia? Você já é um homem, seja homem, você é o homem da casa, homem não chora. Desde criança, aquele menino escuta que ele tem que ser homem, que ele precisa ser o homem da casa, que homem não chora. E ele vai crescendo, ouvindo e vendo isso repetidas vezes sendo falada para ele, pela própria mãe, pelo pai, pelo avô. Eu ouvi isso várias vezes. Se você teve um irmão, provavelmente você ouviu alguém falando isso pro seu irmão. Se você tem um filho, provavelmente, talvez, muito provavelmente, você já tenha falado isso pro seu filho. O fato é que esse menino cresce ouvindo isso. E internamente, às vezes ele nem sabe disso, mas internamente o maior desejo de um homem é se sentir homem. É atender essa expectativa de que ele já é um homem, que ele tem que ser homem. E o que é ser homem? Homem, basicamente, é você proteger, prover e liderar. Prover, proteger e liderar. Quando você fala nessa linguagem, você aciona o que eu chamo de a linguagem da frequência masculina. E quando você nutre essa necessidade masculina, você tem um homem que vai ficar na sua mão. Você tem um homem que se sente visto. Dificilmente você vai ver um homem falar sobre isso, porque ele não tem nem inteligência afetiva, ele nem tem liberdade para falar sobre isso. Porque se ele chorar, é ruim. Se ele fala muito, ele está de frescura. Então, nem o meio, nem o ambiente, nem a sociedade, nem o mundo deixa ele falar sobre isso. Se tiver um homem aqui nesse chat, diga se não é verdade. Quando aquele menino, por algum motivo, ele ralou o joelho e chora, todo mundo fala, para de chorar, você já é um homem. E já entendeu que chorar em público é feio. E aí, quando esse menino já é um adolescente e ele se envolve numa briga, talvez, e aí ele sai com o nariz sangrando, ele não chora. Ele espera, se tranca no banheiro e aí ele desaba. Ele chega em casa e ele desaba em choro. Porque chorar em público não é permitido, porque senão ele não é homem. Então, veja, internamente, um dos maiores anseios, a maior necessidade de um homem é se sentir homem. E o que isso tem a ver com você? Quando você entende isso, você para de conversar de forma genérica e isso te dá uma vantagem injusta, até suja se você usar para o mal, para você conectar na linguagem da frequência masculina. E aí você fala de uma forma que ele consegue ouvir. Você fala de uma forma que ele se sente atendido. Você fala de uma forma que ele se sente obcecado por você, ele sente na sua mão. Porque a maioria das mulheres não entendem isso. A maioria das mulheres, elas vão falar com o homem na frequência dela, porque é isso que ela faz. Ela pode chorar, ela pode expressar as emoções dela, então ela vai querer falar. Eu me sinto isso, me sinto aquilo. Como é que você se sente? Ele não vai saber falar. Por quê? Porque o homem, ele é quase um analfabeto emocional. As mulheres, elas têm permissão para chorar, para ser feliz, para gritar. Eu me lembro quando eu era criança, quando eu ficava muito animado, meu avô falava, olha, o homem não fala assim não. Hã? Fica feliz, mas ó, fala que legal, que bonito. Ai, que gracinha. Ué, eu só repetia o que eu via, né? Minha avó, minha mãe, minha irmã, minhas tias falarem. Mas eu não, entre aspas, a gente não tem permissão para isso. Você tá me entendendo? Então, o grande erro é querer falar na frequência feminina com o homem. Quando uma mulher consegue entender isso e fala na frequência masculina, na frequência da linguagem dele, atendendo essa necessidade profunda, intrínseca, você tem esse homem na sua mão.
você tem uma vantagem injusta. Vem aqui, agora eu vou te ensinar duas frases que vão ativar a frequência masculina. Cenário, ele quer te beijar. Vocês estão no primeiro encontro, ok? E é o primeiro encontro, às vezes você não se sente segura para beijar, não é verdade? Às vezes você não se sente segura para tomar essa decisão, você não sabe se ele é o cara certo. E aí você fala para ele, não. Ou você fala, eu não beijo no primeiro encontro. Ou você fala para ele, olha, eu não tô pronta para beijar. Eu não me sinto segura para te dar o primeiro beijo, tá? Ainda é cedo demais, eu quero te conhecer. Tudo isso que você tá falando é na linguagem feminina. O que você tá dizendo? Eu não sei se você é o cara certo, eu quero me sentir segura, eu não quero errar. Tudo isso é linguagem feminina e não vai funcionar para ele. Muito provável que esse cara se sinta rejeitado, que se sinta desmotivado, que ele se sinta sem vontade de continuar. Ítalo, quer dizer que eu sou obrigado a beijar? Não. Mas existe uma forma que, se você falar, vai ficar 1000 vezes melhor, porque faz ele continuar interessado por você, faz ele lutar por você, faz ele querer muito mostrar serviço, mostrar que ele é um bom homem, e todo mundo ganha, porque você vai descobrir que ele é um homem de verdade, se ele é o homem que você quer, e você faz ele ficar emocionalmente envolvido, porque você deu a ele o que ele precisa. Você falou na linguagem masculina, da frequência masculina. Você quer saber qual frase é? Então, se você chegou até aqui, quero te pedir uma coisa, dá um like nesse vídeo. E no comentário fixado, eu tenho uma aula que eu liberei por poucos dias, que fala as 2 palavras que te ensinam como você acessar essa frequência e as 4 categorias de mensagem. Mensagem de atração, mensagem de obsessão, mensagem de resgate e mensagem de compromisso, tá? Eu deixei uma aula aqui para você assistir, onde eu falo sobre essas 4 categorias de mensagem, tudo na frequência masculina. Não deixe de assistir essa aula no final, mas fica aqui. E dá um like, você deu um like? Para mim é muito importante um like. E a sua inscrição, a primeira vez que você está aqui, a coisa mais importante para o YouTube é a inscrição. Então se você está gostando desse vídeo, já se inscreve nesse canal. E se você não gostar depois, é só você desinscrever, tá certo? Bem, se inscreveu? Qual é a frase que você vai falar para ele quando isso acontecer, que ela é codificada para o homem continuar tendo interesse para você? Ao invés de você falar, não sei se é o momento certo, você fala o seguinte, ainda não. Ainda não, ela fala diretamente na linguagem da frequência masculina, porque o ainda não é vai acontecer. Só que agora não. Eu quero, mas ainda não. Soa como um desafio, e homens amam desafio. O desafio é a linguagem da frequência masculina. Ah, Ítalo, mas eu não entendo muito bem isso. Claro, porque você é mulher. A sua frequência é diferente, a sua frequência é falar, não quero agora, eu não beijo no primeiro encontro. Na frequência masculina é diferente. Quando você fala na frequência masculina, o ainda não, o que ele entende? Uau, vai rolar. Eu preciso mostrar serviço para ela. Ela quer mais de mim. Ela quer que eu prove que eu seja um bom homem. Ela quer que eu prove ela quer que eu corteje ela. Ela quer que eu encante ela mais. Eu aceito esse desafio. Eu me lembro muito de um seriado que eu gostava muito. Assisti há muitos anos atrás. How I Met Your Mother, já assistiu? E tinha um personagem que ele era esse estereótipo desse homem, né, desse machão, que é o Barney. E qualquer coisa que falavam pro Barney, ele falava, desafio aceito, né? Challenge accepted, desafio aceito. Mas peraí, eu nem te propus um desafio? Ele achava que tudo era um desafio. Por quê? Aquilo era uma caricatura? Sim, era uma caricatura, mas aquilo refletia, de forma exagerada, a mente de um homem. A frequência, a linguagem da frequência masculina. Então, a partir de agora, passe a usar o ainda não. Ele quer ir pra cama com você, ele tenta uma coisa mais safada, e a coisa tá fluindo, você vai olhar nos olhos dele, com carinho, e vai falar, ainda não, ainda não. Quer uma variação desse ainda não? Então dá um like, eu vou te dar uma variação. Ele quer te beijar, ou ele quer ir pra cama. O que você vai falar? Quem sabe depois de alguns encontros. Quem sabe, mistério homens amam o mistério. Os homens conviveram com o mistério durante muitos anos. Quando eles saíam, né, para caçar e não sabiam se sairiam vivos ou se sairiam mortos, se teria qual o perigo. Então é da natureza do homem o perigo, o mistério. Quem sabe, depois de alguns encontros. Então, de novo, você está lançando um desafio para ele e ele vai morder essa isca, porque essa é a frequência. Ele não tem nem como se defender. Eu digo que esse é um atalho que força o cérebro masculino a lutar por você, a querer você, a pensar em você, porque agora você ocupou um espaço na mente dele.
Eu gostaria que você testasse isso. Ah, então, mas se eu quiser beijar, eu posso beijar? Olha, tem muitos motivos do porquê você não deveria beijar ele no primeiro encontro, muitos motivos dos quais você não deveria ir para a cama no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto encontro. Mas quando ir, isso aqui a gente vai, para quem está inscrito no canal, fica tranquilo que eu vou gravar um vídeo disso, com todos os detalhes possíveis e todos os ângulos possíveis que você precisar, mas para isso você precisa estar inscrita. Então teste o ainda não, ainda hoje. Lembre da frequência masculina e lembre, o maior anseio do homem é ser homem. O ainda não aciona essa necessidade. Eu sou um homem vence desafio, eu vou provar. Casamentos esfriam porque aquele homem não está se sentindo um homem, ele não está conseguindo prover, ele não está tendo reconhecimento, ele não está... vocês não estão tendo uma vida sexual. Quando o homem não tem uma vida sexual com a parceira dele, ele se sente menos homens, e os homens disfuncionais agem sem pensar e buscam essa necessidade de sentir homem fora da relação. Ítalo, você aprova isso? Não, não aprovo. Estou dizendo como é. É assim. E você vai ter certeza, você pode perguntar para qualquer homem, quando a mulher dele não faz sexo com ele, quando a esposa dele não o valida, né, não fala assim, você é um bom provedor, porque o homem tem essa necessidade, esse homem se sente meio homem, menos homem. E aí, por não saber resolver, ele vai resolver isso das formas mais disfuncionais possíveis, porque como eu te disse, homem é um analfabeto emocional. Isso está certo? Não é como é. Agora, a mulher que tem sabedoria, inteligência, para entender o outro, bum, ela só tem a ganhar. Porque ela fala na frequência, ele ouve, ele atende, ele é responsível, ele responde. A partir desse momento que você ativar essa frequência masculina, ele vai te responder, ele vai se interessar, ele vai lutar, ele vai honrar, ele vai ser fiel. Ponto. Goste você ou não. Acredite você ou não. Eu estou te falando uma coisa que poucos homens vão te falar, até porque muitos nem sabem disso, eles não conseguem nem explicar isso, e eu só consegui decodificar isso porque eu há mais de 10 anos estudo relacionamento. Como um homem se apaixona por uma mulher, porque o meu intuito é formar 100 mil casais e construir 100 mil famílias. Se você quiser fazer parte desse movimento, dá um like agora, se inscreve nesse canal, porque para o YouTube a coisa mais importante é a inscrição, e para mim também, e comenta a nossa filosofia de vida, para eu saber que você chegou até aqui e que você entendeu. A filosofia é: seja doce e seja forte. Doce com você e forte com você. E eu quero te convidar para assistir a aula onde eu te ensino a frase que faz esse homem ficar obcecado por você, porque você fala na frequência masculina, onde eu ensino as 4 categorias: frequência de obsessão, atração, resgate para quando ele esfria e comprometimento. Assiste essa aula antes que ela saia do ar. Um grande beijo, seja doce, seja forte, eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.